A gente conversa agora com a professora de Segurança e de Política Internacional da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniele Aires. Professora, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Olá, Elisa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Eu já quero começar ouvindo a senhora sobre... Aliás, a imagem que está aparecendo aqui é ao vivo, só para confirmar? Sim. A imagem ao vivo que está aparecendo do território de Gaza, uma grande coluna de fumaça que continua aparecendo para vocês aqui na CNN. Bom, a minha primeira dúvida é justamente sobre essa história, né, de Israel e que admitiram que atacaram um campo de refugiados em Gaza e que mataram um líder do Hamas. Mas também em guerras existe todo esse conflito de versões, conflito de verdades, né? Quero lhe ouvir sobre isso, por favor. Então, Elisa, eu acho que o ato de ontem do ataque ao campo de refugiados talvez tenha sido o mais complicado para justificar do ponto de vista da incursão e da contraofensiva de Israel dentro do território de Gaza. E aí, explicar por que isso, de alguma forma, parece ser um ponto de problemático e que faz com que essa batalha de discursos e de retórica sobre o ocorrido, ela ganha uma proporção maior do que efetivamente a gente espera e que Israel mesmo esperava. O fato de você bombardear um espaço onde há civis por causa de uma baixa ou de um alvo que seja do Hamas ou um alvo militar, ele tem uma problemática como ele ocorre da forma que ocorreu. Porque acontece o seguinte, segundo a lei internacional, se você tiver que bombardear um alvo e ele tiver mais civis, você for incapaz de proteger os civis nesses bombardeios para atingir um alvo militar, a sua escolha enquanto Estado beligerante é não bombardear, porque você está sendo incapaz de proteger os civis, ou seja, você não pode atacar aquele alvo se você não tem capacidade de proteger os civis em detrimento de abater um alvo militar. E aí nós temos um bombardeio no campo de refugiados que nós não temos como saber se os que morreram foram efetivamente membros do Hamas ou se foram só civis. Isso começa a municiar de informação o debate sobre uma possível crime de guerra nesse bombardeio, ou uma violação do direito internacional, ou uma contraofensiva que faz jus ao direito de defesa de Israel em relação aos ataques que sofreu desde 7 de outubro. Então, essa situação de ontem começa a colocar vários empecilhos à compreensão do que é, mais empecilhos do que a gente já tinha, sobre a compreensão do que está sendo essa contraofensiva, principalmente por causa dessa questão específica do direito humanitário internacional, ou seja, o direito da guerra, que proíbe que situações como a que aconteceu no campo de refugiados ontem em Gaza ocorram. Então, ela dá muita munição para que a contraofensiva de Israel seja cada vez mais criticada. Não porque não há um direito de contraofensiva, porque isso é claro no direito internacional. Israel tem direito de se autodefender a partir dos ataques que sofreu, mas porque esse tipo de situação expõe, obviamente, um erro estratégico, um erro tático de ataque de Israel diante do direito internacional. E aí se cria toda essa percepção, porque a guerra também se dá, e na maioria das vezes se dá, na guerra de versões sobre o que acontece, sobre como as coisas se desenrolam no terreno. Nós seguimos aqui ouvindo e entrevistando a professora Daniele Aires, professora de Política Internacional, enquanto acompanhamos as imagens ao vivo que aparecem para você que está conosco aqui na CNN Brasil, da faixa de Gaza neste momento. Aproveito e convido para a conversa Américo Martins, o nosso analista de assuntos internacionais, para também fazer uma pergunta para a professora. Américo, por favor. Olá, muito obrigado, professora, por essa oportunidade. Muitos países estão criticando Israel, alguns falando que isso seria um crime de guerra. Como é que é possível estabelecer isso? Como é que é possível investigar e, eventualmente, aplicar alguma sanção aos militares israelenses? É possível isso? Américo, nesse momento, não, porque de fato nós não conseguimos, no curtíssimo prazo, dizer, esse é um crime de guerra, aquele não é um crime de guerra. Haverá uma investigação por parte dos órgãos competentes, hoje das Nações Unidas, tentando de alguma forma entender
quais foram todas as violações dos beligerantes desse conflito, e aí ficou muito claro que vão tentar investigar tanto o Hamas como as forças de defesa de Israel, para depois desse tipo de situação dizer quais tipos de ataques podem ter sido considerados uma violação ao direito internacional da guerra e, obviamente, então, crime de guerra. O que a sociedade internacional pode fazer hoje e, de alguma forma, criar em termos de pressão é o constante pedido que vem fazendo para um cessar-fogo e, de alguma forma, começar a colocar algumas sanções contra, principalmente Israel, porque o Hamas já está efetivamente bloqueado em várias dimensionalidades por parte do Ocidente, em especial, colocar algumas sanções sobre Israel numa tentativa de fazer com que isso crie alguma pressão para que ela recue no ataque e proponha um cessar-fogo. Mas aí a gente tem que analisar do ponto de vista político e geoestratégico, né, geopolítico. O aliado principal de Israel hoje é os Estados Unidos e que, obviamente, trabalha num sentido contrário a qualquer punição ou qualquer sanção a Israel por parte da comunidade internacional, alegando um crime de guerra. Então, hoje, do ponto de vista prático, do direito internacional, das cortes internacionais que podem julgar esse tipo de situação ou de acusar Israel, a medida de curtíssimo prazo ela não ocorre. Ela vai ocorrer uma investigação e que pode vir a resultar, depois que puder ser feito as avaliações efetivas por parte dos membros dessas cortes, sobre se houve ou não uma violação ao direito internacional. O resto é pressão política e, obviamente, ela se dá a partir do jogo político que tem dentro da comunidade internacional. Professora, também nesse campo de violações do direito internacional, como é que fica o debate quando a gente muda o olhar e fala do Hamas, por exemplo? Porque Israel, você está até falando ali de um país que dialoga com o mundo, que tem suas estruturas, né, democráticas ali dentro dos padrões deles e tudo mais. E quando a gente fala de Hamas, assim, quem é que dá uma parada nessa gente? Quem é que diz, olha, vocês fizeram um absurdo, vocês vão ter de responder assim? Onde que é o campo de conversa quando a gente fala de Hamas? Então, Elisa, esse talvez seja a maior característica das guerras do século XXI. Talvez o marco principal dessas guerras seja o 11 de setembro, que tanto está sendo comparado com esse ataque. Por quê? Porque nós estamos lutando uma guerra irregular. É uma guerra de estados contra grupos armados. E esses grupos armados têm pouco ou nenhum compromisso com todo o arcabouço do direito internacional que rege a guerra e rege as maneiras de ataque. Então, essa talvez seja a capacidade mais difícil de promover, que é a de como punir ou como alcançar o Hamas por meios legais, que não seja, obviamente, o que hoje nós vemos que é um ataque militar para com o grupo. E aí nós temos que entender como é que se organiza a Palestina do ponto de vista institucional. Quem seriam institucionalmente os líderes a responder para a Palestina enquanto Estado ou como espaço autônomo? É a autoridade palestina, que é, do ponto de vista político interno, um grupo rival, né, que não tem conexão com o Hamas. E aí, obviamente, teria o direito internacional alcançaria a autoridade palestina ou aquele que representa a Palestina. Por isso é muito difícil falar como alcançar o Hamas do ponto de vista burocrático, institucional, enquanto Estado. Ele tem uma capacidade política interna, obviamente, mas ele não responde pela Palestina. Então, o que nós temos que fazer é alcançá-lo, do ponto de vista do direito internacional, nos seus líderes. E aí, culpabilizar e punir os seus líderes internacionalmente como forma de dizer que a comunidade internacional obviamente está atenta e está punindo aqueles que perpetraram crimes de terrorismo no dia 7 de outubro, mas também crimes não só contra a população de Israel, mas muitas vezes também contra a própria população de Gaza, colocando como escudos humanos, fazendo com que impeçam que saiam do território, toda uma gama de violações desses direitos, por qual o Hamas também está sendo acusado, e nós estamos vendo que está perpetrando tais crimes, né? Então, é difícil conseguir chegar neles como Estado, mas é possível chegar neles como indivíduos
e, de alguma forma, como comunidade internacional, fazer pressão para que a própria autoridade palestina consiga eliminá-los do ponto de vista político da institucionalidade da Palestina enquanto Estado. E aí começa talvez um debate que precisa ser feito sobre se há alguma parte do Hamas que seja contrária a esses ataques, que nós entendemos que ele tem um braço político e um braço militar. Então, é muito complexo. A autoridade palestina teria que ser fortemente apoiada pela comunidade internacional para ganhar mais legitimidade com a própria população, para que pudesse fazer essa nova equação política, esse novo embate político interno, para que, então, o Hamas perdesse capacidade de identidade da população e capacidade política internamente. Mas externamente seria isso, ou seja, por causa dessa característica irregular da guerra, irregular dos atores que estão beligerantes, teríamos muito pouca capacidade direta enquanto punibilidade ao Estado, e aí teríamos que punir membros do Hamas, né?